Será que o conclave é a única opção para a escolha do próximo líder da Igreja Católica? No vídeo de hoje você vai saber aqui um pouco mais de como funciona o conclave, a origem e outras formas de se eleger o Papa. Seja bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Pelo nome você já consegue identificar do que a gente fala aqui, principalmente sobre assuntos voltados para a Inquisição, caças bruxas, bruxas reais e mitológicas e também algumas curiosidades sobre religião, porque isso em algum momento sempre esbarra ali com a bruxaria e a diferenciação, né, do que é esotérico, do que é místico e do que de fato é religioso. No vídeo de hoje, a gente vai falar aqui exatamente do novo líder da igreja que tem um impacto em vários âmbitos da política internacional e religiosa também. A figura do Papa que, apesar de a gente saber que o passado da igreja tem muitas camadas negativas e obscuras, mas atualmente a figura do Papa é de extrema importância para acordos de paz. Eu sei que já está rodando vários vídeos aqui pela internet dizendo que o conclave desse ano é uma espécie de live action, um espelhamento. Não sei por que o meu áudio ficou mudo nesse momento, mas o que eu estava me referindo era que atualmente as pessoas estão fazendo, inevitavelmente, muita comparação entre o filme Conclave com a realidade, se aquilo é ou não um espelhamento. E é claro que todo mundo está falando disso. Eu me lembrei na época que foi lançado o filme, que é baseado no livro Anjos e Demônios, mas posso dizer que na prática, tá bem diferente do filme, então fica até o final que eu vou falar mais sobre a questão dos candidatos. Pela tradição católica, sabe que o primeiro papa foi Pedro e que ele deixou já dois dos seus futuros sucessores. Obviamente, ainda não existia o conclave, os cristãos ainda não eram maioria e ainda não eram a religião, né, o cristianismo não era a religião ainda oficial de Roma. Os primeiros papas eleitos, depois de Pedro e dos seus dois sucessores indicados por ele, na sua grande maioria, eles foram elegidos pelo povo e pelo clero ao mesmo tempo. Até por volta do século IX, era comum de que depois que um papa ele deixasse de viver, era comum que no próprio funeral dele a população já manifestasse alguns nomes que, por serem os favoritos, poderiam ser eleitos pelo clero e por indicação da nobreza. Nobreza essa, leia o imperador do momento. Poderia ser tanto o imperador do Império Bizantino quanto do Carolíngio, enfim. Em cada fase tinha ali quem detinha o maior poder poderia indicar diretamente um papa. É claro que, como qualquer instituição, seja religiosa ou não, mas que detenha um poder, uma importância social, é claro que é comum que existam facções ou grupos, panelinhas, que desejam eleger um representante que gere benefícios para aquele grupo. Isso acontece na Igreja Católica e acontece em qualquer instituição que tenha uma relevância, né, um poder muito mais impactante. E na primeira parte do século X foi o período que mais teve instabilidade no governo dos papados, eram muito rápidos. Um outro tipo de eleição papal que é anterior ao conclave, mas que ela continuou existindo, né, como uma possibilidade depois que se criou o modelo do conclave, foi a eleição por aclamação popular. Nesse modelo de eleição, era necessário de que todo o colegiado dos cardeais eles se reunissem de forma espontânea, sem aviso prévio,
E aí, naquele momento, eles teriam que decidir quem seria o próximo Papa e a escolha do próximo Papa deveria ser unânime. Ou seja, todos eles teriam que entrar em acordo para eleger um mesmo nome. E o objetivo desse tipo de eleição é que ela deveria ocorrer de forma espontânea, porque seria o nome que seria escolhido seria vindo do Espírito Santo, seria uma iluminação espiritual direta. Esse tipo de eleição elegeu 5 papas no todo, entre eles um dos papas mais importantes para a história da Igreja, que é o Papa Gregório VII. O Papa Gregório VII foi eleito em 1073 e ele foi o responsável pela Reforma Gregoriana. O que é essa Reforma Gregoriana? Se você é católico, talvez você já deva ter escutado em alguma missa ou simplesmente estudando a sua própria religião. Bom, ela foi o movimento da igreja se institucionalizar juridicamente. Foi o momento em que a igreja necessitou criar o próprio direito canônico. Essa reforma já era algo que era uma vontade dos outros papas, mas ela só quem realmente colocou a cara para jogo foi o Papa Gregório VII. E essa reforma durou do seu papado no século XI até o século XIII. Apesar da Idade Média ela ser considerada um período das trevas, o período em que o Papa Gregório VII governou, ele foi um papa muito benevolente e que se preocupava muito com o povo. Por isso ele era extremamente amado por todos os cristãos. Inclusive, até o final da sua vida, ele foi extremamente criticado e perseguido pelos seus opositores, porque ele trabalhava muito contra a corrupção na igreja. Inclusive, ele era o tipo de papa que não gostava de colocar culpa em superstição ou em misticismo, quando tinha algum problema que as pessoas ou alguns reinos colocavam como culpa de algo sobrenatural, ele, quando ele tinha conhecimento, ele se manifestava contra, porque para o Papa Gregório VII, não haveria nada espiritual que fosse mais poderoso do que a vontade e o poder de Deus. Então, atualmente, ele é considerado um dos grandes santos da Igreja Católica, e por conta, assim, dessa postura dele, que ele falava, assim, tudo muito na cara, ele realmente tinha interesse em transformar a igreja em um ponto mais seguro para os cristãos. Ele foi duramente criticado pelos seus opositores e perseguido até o último dia da sua vida. O conclave, do jeito que a gente conhece hoje, ele tem origem na Constituição de Gregório X em 1274. A palavra conclave deriva do latim conclavis, que significa fechado a chave, o que explica o motivo dos cardeais terem que resolver ali a sua eleição de portas fechadas. No conclave, diferente de outros períodos da Igreja, principalmente na Idade Média, não era necessário ser um cardeal para ser eleito Papa. Aqui, no século XXI, nós necessariamente precisamos de um cardeal. E isso não é à toa, isso tem muito a ver com a carreira sacerdotal, se ele já foi membro, né, de quais cúrias, né, de quais setores do Vaticano, que é exatamente para ele estar bem preparado para todas as necessidades, né, que deverão ser supridas pelo líder da igreja. Eu vou falar mais para frente de alguns exemplos, mas falando especificamente do conclave, como que funciona a votação. Só votam os cardeais, né, o colegiado, e é necessário para se eleger o novo Papa 2/3 dos votos. Essa votação ela pode acontecer 4 vezes por dia, 2 pela manhã e 2 pela tarde.
em 3 dias seguidos. Se em 3 dias seguidos não for eleito, não tiver um nome ali com essa quantidade de votos necessária, pode ser feita uma pausa de 24 horas para eles entrarem em oração. Depois eles retornam. Se após essa primeira pausa houver mais 7 votações sem o eleito, se faz a segunda pausa. Em último caso, se após 34 votações nada de Papa, os dois mais votados vão para uma espécie de segundo turno e ganha quem levar os 2/3. O Papa Francisco, ele foi eleito após o segundo dia, então foi uma eleição relativamente rápida. No conclave desse ano, vai ocorrer no dia 7 de maio, após 9 dias do sepultamento do Papa Francisco, e vai contar, até o presente momento, com 133 cardeais para participar ali da votação, sendo eles de aproximadamente 70 países diferentes. Ali, é claro, tem vários nomes que já participaram de outros conclaves, inclusive os favoritos estavam ali presentes no conclave que elegeu o Papa Francisco. E agora nós vamos para a parte, né, que gerou o rebuliço todo, que são os favoritos candidatos ao próximo líder da igreja. Acho que uma coisa que pouca gente sabe também é que o Papa, o título de Papa também pode se dar como Bispo de Roma. Mas antes de dar continuidade, eu quero te pedir para que, se você está gostando desse conteúdo, você deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não é inscrito. Se você gosta do tipo de conteúdo que eu posto aqui no canal, dê uma olhadinha e se inscreva, ative o sininho de notificações, porque aí, toda vez que eu tiver uma novidade, você vai saber em primeira mão. Uma coisa que eu ia me esquecendo de comentar é que o conclave ele ficou mais famoso, por assim dizer, ah, depois que o Vaticano ele foi reconhecido como um estado independente da Itália. Apesar de sim ele já ter o seu próprio direito canônico, apesar dele ser um estado religioso, do ponto de vista Estado-nação, com o menor espaço territorial, ele só foi reconhecido durante o governo do Benito Mussolini. E esse é um dos motivos também porque as pessoas corriam para o Vaticano durante a guerra, porque era um espaço que não era bombardeado. Agora chegamos na parte dos candidatos, a parte que está realmente gerando um rebuliço na internet, muito por conta do filme recente, né, do Conclave, que estão colocando ali os personagens no mesmo parâmetro dos candidatos. Mas assim, gente, o número de candidatos esse ano está muito amplo e a maioria deles, dos favoritos, ainda que não seja uma regra que os favoritos sejam eleitos, mas na atual conjuntura, eu acredito que isso é bastante levado em consideração, sim. A maioria dos favoritos eram apoiadores do Papa Francisco. Então, ainda que não seja um governo a uma extensão, exatamente uma continuidade, eu acredito que eles vão sim procurar um Papa que não seja tão divergente da postura do Papa Francisco. É comum que o Vaticano escolha alternadamente um papa mais carismático e, em seguida, um papa mais dogmático. Eu não digo conservador, mas um papa que esteja um pouco mais apreensivo, um pouco mais cauteloso sobre as alterações que são necessárias e as que talvez não sejam tão necessárias assim da igreja. Embora eu acredito que esse ano a igreja ela possa abrir uma exceção
e trazer um papa um pouco mais carismático em sequência ao Papa Francisco, porque é um momento em que o Papa Francisco ele abriu muitas portas, ele atraiu muitos fiéis, né? Ele conseguiu movimentar muito a juventude e do jeito que o mundo está, principalmente estourando todos esses conflitos, acredito eu que eles vão procurar eleger alguém mais carismático também, alguém não no mesmo nível do Papa Francisco, mas alguém ali que o apoiava. E eu separei aqui alguns nomes que eu acho que seriam interessantes, embora eu acho que o primeiro tem mais chance do que o segundo. O primeiro candidato que eu separei aqui, favorito, é o Matteo Maria Zuppi. Ele tem atualmente 69 anos. Ele nasceu em Roma, portanto, ele é italiano. E ele tem muita experiência diplomática. Ele teve grande êxito na sua participação como um dos mediadores do acordo de paz da Guerra Civil de Moçambique. Eu preciso dizer que ele, sendo muito experiente nas questões de mediação e nas questões diplomáticas, faz total sentido porque ele é libriano, gente. Ele faz aniversário dia 11 de outubro. E ele já era um grande apoiador do Papa Francisco. O Papa Francisco gostava muito dele e ele já participou de podcasts, de programas de TV, da igreja, e da igreja não, representando a igreja, mas em programas televisivos e da rádio italiana. O próximo candidato é o Luiz Antônio Tale. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, o sobrenome, aliás. Ele é um filipino. Ele tem atualmente 67 anos e ele é geminiano, gente. E isso do signo dele se reflete bastante na carreira dele sacerdotal, porque ele é muito ligado a toda essa questão da comunicação e do ensino, e também ele tem uma larga experiência. Ele atualmente é membro do Pontifício Conselho para Textos Legislativos. Ele também era um grande apoiador do Papa Francisco. Ele participa atualmente do Conselho da Seção das Relações com os Estados e Organizações Internacionais da Secretaria de Estado, ou seja, ele já tem ali um pezinho na mediação e tanto ele quanto o candidato anterior, eles participaram do conclave do Papa Francisco. A grande maioria dos favoritos participaram do antigo conclave. Eu acho que o Luiz Antônio não vai ser eleito, pelo menos não dessa vez, tanto pela idade quanto porque eu acho meio difícil eles elegerem em seguida um papa que não seja europeu, sendo bastante sincera. Mas acredito que se não, se não for eleito um papa carismático agora, talvez ele tenha chance ali na próxima eleição. Existem vários outros que são bastante interessantes, que são apoiadores do Papa Francisco. Eu sei que aparece muito aqui na internet as pessoas relacionando os papas a posturas políticas, mas a postura política da igreja ela é independente, ainda que ela tenha um impacto significativo na política internacional. Mas eu acredito sinceramente que não vai ser tão desastroso. Não acredito que será desastroso. Acredito que vai ser uma boa escolha, assim, do próximo Papa. Mas e aí, você tem algum candidato favorito? Deixa nos comentários, por favor. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar com algum amigo que se interessa por esse assunto e te vejo no próximo.
Tchau!